Boa noite, que a paz seja com todos vocês. Mais uma vez eu venho aqui compartilhar a palavra do Senhor. Meu nome é Cláudia Lisboa, sou membro da Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro São Dimas, Ministério do Pastor Jonas Nepomuceno. Hoje nós vamos falar sobre seguidores de Cristo. Há uns dias atrás nós falamos sobre os discípulos, algumas atitudes que os discípulos precisam ter diferentes, que vão diferenciá-los das demais pessoas. Se você decide ser um discípulo, você precisa ter marcas em você que o definam como um discípulo. Assim, hoje nós vamos falar, também na mesma linha. Se você deseja ser um seguidor de Cristo, verdadeiramente, eu e você precisamos ter atitudes que condizam com isso, que reflitam em nós a imagem e através de nós a imagem de Cristo. Vamos orar primeiramente para que Deus fale conosco. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Seu Espírito Santo venha falar conosco agora, primeiramente comigo e com todos que nos assistem, Senhor, e que essa palavra venha trazer vida para nós, que ela seja viva em nossas vidas e prática no nosso dia a dia. Amém. Hoje nós vamos ler lá em Mateus 10, a partir do versículo 32. Lá no versículo 32, Jesus diz: Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. A palavra confessar, afirmar, ela é também no original traduzida por professar. Aquele que afirmar, que confessar, que professar a sua fé em Cristo, Jesus também o afirmará diante do Pai. Mas no versículo 33 ele fala: Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Significa que nós precisamos reconhecer Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Não é simplesmente dizer que você conhece a Cristo, que você o reconhece como Filho de Deus, como aquele que veio para salvar a humanidade, mas você precisa confessá-lo, professá-lo em todas as áreas da sua vida, em todos os atos da sua vida. Em todos os momentos, eu e você precisamos refletir que nós escolhemos ter essa dependência de Cristo, reconhecendo que Ele é nosso Senhor e nosso Salvador, e que somente através dele nós teremos acesso ao Pai. Significa reconhecer a nossa dependência tanto para a salvação e nosso apego a Ele, de todas as maneiras apropriadas, como eu falei, em todas as áreas da nossa vida, com todas as atitudes, não somente na sua igreja, não somente no meio da sua comunidade de fé, você ali reconhece Jesus, mas no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de escola, no seu dia a dia, as pessoas não reconhecem você como um cristão. Então você não está professando Jesus Cristo em todo o tempo. Você não está afirmando que Ele é Senhor da sua vida e Salvador da sua vida. As Escrituras, elas significam uma profissão religiosa e uma exibição dela em todas as circunstâncias da nossa vida, diante de todas as pessoas. Então, como eu falei, não é só na nossa comunidade cristã, na nossa comunidade religiosa. Significa servir e reconhecer Jesus em todas as áreas da nossa vida. É nós não nos envergonharmos dele. Nós não nos envergonharmos em dizer não ao pecado por amor a ele, por amor a Deus. Resistir às tentações que nos são colocadas, às vezes pelos amigos. Não, vamos fazer, deixa de ser bobo. E olha, você está perdendo a sua vida. Você está perdendo os melhores anos da sua vida. Principalmente os jovens, podem ouvir isso. Você está perdendo os melhores anos da sua vida. Ou você pode chegar numa determinada faixa etária da sua vida e pensar, poxa, olha o tanto que eu tenho perdido por causa
de coisas que me são colocadas. E às vezes você quer imputar isso, essa culpa, porque é imputado pelo pastor, porque é imputado pela igreja. Mas não, é Jesus Cristo que diz. Não adianta você querer brigar com a igreja, com o pastor, com o seu líder, porque é a Bíblia que diz. E nós não podemos, questionar aquilo que Deus tem colocado para nós. Então nós precisamos confessar a Jesus em todos os momentos, em todas as áreas. Nós não devemos ter vergonha da pessoa, do caráter, das doutrinas, nem dos requisitos de Cristo. Porque a Bíblia diz que aquele que se envergonhar dele aqui, ele vai se envergonhar lá no céu. Ele mesmo fala aqui, porque nós queremos muito as promessas. Nós gostamos muito, eu falo nós seres humanos, eu me incluo. É muito fácil a gente aceitar as promessas que a Bíblia tem para nós. É muito fácil nós aceitarmos as bênçãos que a Bíblia tem para nós. Nós levantamos a mão na hora, nós dizemos é para mim, eu recebo, eu quero essa bênção. Mas quando há um mandamento, aquilo que vai contra a nossa vontade, contra a nossa carne, é difícil a gente aceitar. Não é bem assim. Não é desse jeito. Nós começamos a fazer questionamentos, mas Jesus é muito claro em dizer: mas qualquer que me negar diante dos homens, quando vier aquela proposta na bandeja cheia das delícias dessa vida, oferecida pelos seus amigos de trabalho, colegas de escola, amigos, seja como for, em qualquer situação, às vezes familiares, às vezes a pessoa que está dentro da sua casa, vem te oferecendo, e aí você sabe que aquilo é contra o que Cristo tem para você. Mas você escolhe ficar de boa com as pessoas à sua volta, do que você dizer não. A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, disse Paulo em uma das suas cartas. Ao invés de você dizer não, isso não é para mim, você resolve ser legal, para você fazer parte, para você não se sentir rejeitado pelo grupo, pelo meio, mas você nesse momento está negando a Cristo. Você está rejeitando a Ele. Mas Ele tem também aí uma ameaça. Eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Você crê que Jesus veio, morreu na cruz por mim e por você? Você acredita que Ele é o Filho de Deus? Então, a Bíblia não é mentirosa. Ela diz que Ele também vai voltar. E aí você precisa acreditar nessa parte também. Ele vai voltar e vai levar consigo aqueles que o confessaram, aqueles que o aceitaram como Filho de Deus, reconheceram nele o Filho de Deus, e aqueles que o aceitaram em todos os momentos da sua vida como Senhor. Se Ele é Senhor, Ele é dono da minha vida e da sua vida. Ele no versículo 32, ele tem uma promessa. Aqueles que o confessarem diante dos homens, ele confessa diante do Pai. E aqueles que o negarem, no versículo 33, ele diz que ele também vai os negar. E deixa eu te falar, Jesus não é como eu e você, que às vezes dizemos para os nossos filhos, um exemplo, dos pais: olha, se você não fizer isso, eu vou te castigar. Vai acontecer isso e isso. E muitas vezes nós não cumprimos com as nossas ameaças. Nós às vezes, meu Deus, eu não devia ter falado assim, eu fui muito dura. E aí a gente acaba não cumprindo com a nossa ameaça e esquece o castigo. Ou às vezes nós fazemos uma promessa, o famoso, quando eu voltar eu compro. Quando a gente vai na rua, a criança pede alguma coisa: mãe, me dá isso aqui. Na volta a gente compra. E aí a gente passa, às vezes, muitas das vezes, e não compra. Nós fizemos uma promessa e não cumprimos.
natural de nós seres humanos. Fazemos promessas que não cumprimos, fazemos ameaça que não cumprimos. Estou falando aqui às vezes de coisas bobas, mas tem promessas sérias que nós fazemos para com as pessoas e muitas vezes nós quebramos essas promessas. Nós falhamos nessas promessas que nós fazemos com o outro, com o parceiro de relacionamento, em várias áreas da nossa vida, com um colega de trabalho. Às vezes em atitudes sérias também nós quebramos promessas e ferimos as pessoas. Mas vamos fechar esse parênteses aqui. Deus e Jesus não são homens. A Bíblia diz, né, que Deus não é homem para que minta, nem para que se arrependa daquilo que ele disse. Então, se ele disse que ele prometeu que aquele que o reconhecer, aquele que o confessar, ele vai confessar diante do Pai, e se ele ameaçou que aquele que o negar, ele também o negará diante do Pai, assim ele vai fazer. Não é da boca para fora, muitas vezes, como eu e você fazemos. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque essa parte a gente não gosta, né? Muitas vezes essas partes assim, nós queremos rejeitar. Então, Jesus tem uma promessa e ele tem uma ameaça, e ele cumpre aquilo que ele, né, prometeu. Não como eu e você muitas vezes falhamos, ele não. Quando Cristo aparecer para julgar o mundo, porque ele vai vir como julgador do mundo, hoje ele é o nosso Salvador. Hoje eu e você temos acesso a Deus, através de Cristo nós temos os nossos pecados, aqueles pecados confessados e abandonados, nós temos eles perdoados e esquecidos diante de Deus, através de Jesus Cristo. Mas, quando ele voltar, há uma promessa que ele vai voltar para levar aqueles que o reconhecerem. Ele vai vir como julgador e ele negará a todos que o negaram. Não é apenas suficiente ter um coração diante de Deus. Deve haver uma profissão firme e pública de Cristo diante dos homens. Como eu falei, em todas as áreas. Não, isso não é para mim. Isso não faz parte de mim. Não importa onde você estiver. Não importa com quem você estiver. Você precisa ser firme em confessar a sua fé em Jesus Cristo. Segundo Adam Clarke, quando nós confessamos, né, o ato de confessar, nós precisamos possuir a Cristo. E quando nós possuímos a Cristo, nós precisamos possuir a sua doutrina, seus ministros, seus servos, e sem nenhum medo, apoiá-los e ajudá-los, ajudar aos servos de Cristo, né, em qualquer situação. Essa confissão implica em receber toda a sua doutrina. Não é só o que você quer, não é só aquilo que te agrada, não é só aquilo que me convém e te convém. É receber toda a doutrina de Cristo. E muitas vezes não é fácil, porque Jesus também já deixou para nós que o caminho, né, é estreito. A porta é estreita. As delícias dessa vida, os caminhos são largos, as portas são largas. Mas o caminho para Deus através de Cristo, ele é estreito. Mas há uma recompensa, há uma vitória. Saber que Ele está com você em meio às lutas, em meio às dificuldades. Que Ele também tem promessas maravilhosas para a minha vida e para a sua vida. Não é só, são só ameaças, não são só problemas. Nós temos muitas bênçãos em servir a Cristo, em estar com Ele verdadeiramente. Essa confissão implica receber toda a sua doutrina e receber todos os seus mandamentos. Ele continua, né? Aí trazendo alguns exemplos, né, a partir do versículo 34, de como seriam essas atitudes, por exemplo. Não cuideis que vim trazer a paz à terra.
como eu ministrei quando eu falei sobre, se você não teve a oportunidade de ver, aqui nesse mesmo canal você consegue ter acesso às ministrações anteriores, quando eu falei, né, sobre o Sermão da Montanha. Jesus fala que nós teríamos problemas, principalmente aqueles que decidissem segui-lo, seriam perseguidos, seriam às vezes julgados, zombados, principalmente pelas pessoas próximas, porque quando alguém de fora que eu não conheço vem zombar de mim, não me atinge, não faz diferença. Mas nós, quando é uma pessoa próxima, aí aquilo nos incomoda, nos fere, né? Então Jesus fala que nós teríamos alguns problemas, nós teríamos perseguições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, que nós confiássemos que a nossa vitória maior não é aqui nessa terra, é algo maior, é algo eterno, é algo mais profundo. Não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim por dissensão. Eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Porque muitas vezes nós vamos ter problemas com os nossos familiares por amor a Cristo. Eu tenho pessoas próximas que não servem a Cristo. E muitas vezes nós nos deparamos com situações em que há dissensões, né, nós não conseguimos ali ter um consenso. E eu não posso abrir mão daquilo que Deus tem pedido a mim, dos mandamentos, da doutrina, como Jesus falou aqui, por amor a essas pessoas, para agradar a essas pessoas. Em primeiro lugar, eu preciso agradar a Deus. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Então, muitas vezes, nós seremos julgados por aqueles que são próximos a nós. Nós teremos, não quer dizer que você vai estar em guerra, tá? Com a sua família. Quer dizer que, às vezes, você não pode deixar de cumprir um mandamento, algo que a doutrina determina, para agradar um familiar seu. Em primeiro lugar, nós precisamos amar a Deus. E você, inclusive, amando a Deus, seguindo os seus mandamentos, você vai conseguir pedindo a Deus sabedoria, né? Como Salomão fez. O homem mais rico dessa terra, ele não pediu a Deus riqueza, ele pediu a Deus sabedoria. Seu pai, Davi, o ensinou a meditar nas Escrituras. Então, você vai ter sabedoria para conduzir a sua relação com seus familiares, que às vezes ainda não conhecem a Cristo, não o servem, mas sem deixar de servir, sem deixar de seguir os mandamentos, sem deixar de obedecer a Deus. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus é bem ciumento, ele fala, olha, primeiro você deve me amar em primeiro lugar. Porque a única pessoa que pode te levar a Deus, a única pessoa que tem poder de te limpar dos seus pecados, de perdoar os seus pecados, de te purificar, é Jesus. Meu pai e minha mãe não podem fazer isso por mim. Eles não podem me fazer com que eu tenha acesso a Deus. Só Jesus pode fazer isso por mim. Só Jesus pode cuidar, né? O meu pai eu já não tenho mais, mas só Jesus pode cuidar da minha mãe por mim. Porque eu sou limitada. Como ser humano eu tenho as minhas limitações, mas Ele pode guardá-la em todo momento, em todo tempo. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, a mesma condição é colocada em relação aos filhos. Nós não podemos amá-los mais do que a Jesus, mais do que a Deus. Em primeiro lugar, sempre deve estar na nossa vida, na minha vida e na sua vida, o Senhor Jesus.
Porque da mesma forma, nós não estamos com os nossos filhos o tempo todo. Quem os guarda? Quando nós temos filhos pequenos, nós às vezes vemos eles correndo pelas ruas. A sensação que muitas vezes nós pais temos é: meu Deus, vai cair. Ai, meu Deus, se cair agora, vai machucar todo, vai. E aí a gente vê eles ali. Quem pode guardá-los quando nós não estamos próximos? É Deus. Então quem tem que estar a nossa confiança primeiro? É no Senhor. Quem pode guardá-los na escola? Quem pode blindar a mente deles dos famosos bullying que existem hoje? Antes a gente sofria isso, né, e passava por isso numa boa. Hoje há uma questão muito séria em volta disso. Quem pode blindar e curar a mente dos nossos filhos, se não é o Senhor? Então, em primeiro lugar, nós precisamos amá-lo. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então Jesus diz que nós precisamos tomar a nossa cruz. Qual que é o nosso fardo? Qual que é a cruz que Ele tem colocado para mim, para você? Ele diz que nós não podemos abrir mão dela. Nós não devemos, porque senão nós não somos dignos dele. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem achar a sua vida, não, eu vou viver a minha vida, do meu jeito. Olha, agora eu encontrei o que eu quero fazer da minha vida, os meus sonhos, as minhas realizações, os meus projetos, e Jesus não se encaixa nele. E a obra de Deus não se encaixa mais. Não tenho tempo, não posso mais. Agora tá na minha vez, está na hora de eu viver a minha vida. Jesus diz que aquele que acha a sua vida, escolheu seguir o seu caminho, ele a perde. Ele está falando da vida eterna. Você pode viver aqui 80, 90, 100 anos do seu jeito, mas você vai perder uma vida eterna. Mas ele diz que aquele que perde, aquele que abre mão da sua vontade, aquele que abre mão dos seus desejos, não é uma vida, gente, 100% de abnegação, não. Eu faço muitas coisas, conheço muitas pessoas também que servem a Cristo muito mais do que eu, muito mais dignas de estar aqui levando a palavra para você do que eu, e que tem seus sonhos, tem suas realizações, tem seus projetos pessoais, tudo debaixo da vontade do Senhor. Tudo sem deixar de lado a doutrina do Senhor. Aí Jesus diz que aquele que perde a sua vida por amor a Ele, a achou. Na realidade, aí você agora encontrou a sua vida. E muitas vezes, sabe por que você fica... Eu quero fazer isso, quando eu fizer isso eu vou estar realizado. Eu quero fazer isso, quando eu alcançar aquilo eu vou ser uma pessoa realizada. Aí sim eu vou alcançar minha realização plena. Quando eu tiver um relacionamento, quando eu me casar, quando eu me formar. A gente sempre coloca quando, para que a gente tenha a nossa satisfação. Ah, quando isso acontecer, aí sim, aí eu vou estar satisfeito. E nós nunca estamos satisfeitos. Se você está nessa condição de insatisfação eterna, é porque você ainda não achou o seu lugar. Nós somos criados por Deus, a sua imagem e semelhança, com um objetivo: servi-lo e ter relacionamento com Ele. Enquanto você não estiver fazendo isso, você pode ser a pessoa mais bem-sucedida, mais, na linguagem de hoje, como eu disse da outra vez, com maior número de seguidores, que você vai ser insatisfeito. Por que nós vemos tantas pessoas que, aos nossos olhos, têm uma boa família, uma boa situação financeira, estável, bem reconhecida às vezes, e aí você fica sabendo, fulano suicidou, fulano está afundado em entorpecentes, no álcool. Insatisfação. É porque nem eu, nem ele, nem você foi criado para isso. Nós somos criados por Deus para servi-lo e para ter um relacionamento com Ele. E enquanto você não tiver isso, você vai ser eternamente insatisfeito. Você vai buscar
Você vai buscar realizações, relacionamentos, alcançar objetivos, bens materiais, patrimoniais, e você vai estar eternamente insatisfeito. E aí você vai ver às vezes aquela pessoa que não tem nada, aquela pessoa que está passando por problemas, por lutas, por dificuldades, mas você chega perto dela, apesar das lutas, apesar dos problemas, ela demonstra uma paz, ela demonstra uma alegria, porque ela tem um relacionamento com o Senhor. Ela está dentro daquilo para qual ela foi criada, aquilo para qual ela foi, para aquilo que Deus a colocou nessa terra. Ela encontrou sentido na vida dela. Pé de laranja não vai dar limão. Se der, vai estar errado, não vai servir. Não adianta eu pegar um bolo que eu acabei de bater e colocá-lo numa geladeira. Não vai assar. Não é para isso que a geladeira serve. Então é a mesma coisa, nós estamos fora daquilo para que nós somos criados. Então por isso que Jesus fala, aquele que perde a sua vida vai achar. Porque vai entender uma satisfação diferente que às vezes as pessoas à nossa volta não vão conseguir entender. Às vezes podem até nos chamar de medíocres, porque, poxa, mas fulano não quer mais? Pode até querer mais, pode até vir mais, mas Paulo diz, Senhor, a tua graça me basta. Enquanto você não entender isso na sua vida, que primeiramente a graça do Senhor te basta, não adianta ter mais. Primeiro você precisa entender isso. Não há problema nenhum em ter sonhos, alvos, metas, mas você vai estar plenamente insatisfeito se em primeiro lugar você não reconhecer que a graça do Senhor é que te basta, que é ela que te faz satisfeito, é ela que te faz sentir pleno. Continuando lá no versículo 40 do capítulo 10 de Mateus, para quem às vezes se perdeu aí. Quem vos recebe, ele fala, daqueles que são os pregadores da palavra de Cristo, os profetas de Cristo, aqueles que falam em nome de Cristo. Ele diz, quem vos recebe, a mim recebe. Quando você recebe alguém que vem em nome do Senhor, você está recebendo ao Senhor. Ele que disse, não sou eu. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E quem recebe a Jesus Cristo, recebe a Deus que o enviou. Então há toda uma consequência aí. Não adianta você falar, não, eu reconheço a Deus, eu sou filho de Deus. Existem, a gente tem falado aqui, algumas condições. Você precisa receber aquele que vem em nome dele. Você precisa recebê-lo, Jesus. E aqui nós vimos aqui no início, não é só, eu reconheço, Jesus é o Filho de Deus, ele veio para me salvar, ok. Mas, pronto, agora eu vou viver minha vida profissionalmente, minha vida social, minha vida de estudante, etc. E Jesus de fora. Não, você não está confessando ele em todo o tempo. Então, quando você recebe a Jesus, você recebe aquele que o enviou, você recebe o Pai. Aí você tem acesso ao Pai, eu e você temos acesso ao Pai. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Então, quando você recebe um profeta de Deus e reconhece nele a qualidade de profeta, você também vai receber o galardão. O galardão são presentes, são bênçãos, são coroas que nós iremos receber quando nós formos reinar com Cristo, na vinda dele, na volta dele. Então nós vamos receber esse presente, essa coroa, essa bênção de profeta. E quem recebe um justo, da qualidade de justo, receberá galardão de justo, na mesma promessa. E qualquer que tiver dado só, que seja um copo de água fria a um destes pequenos, aqueles que muitas vezes chegam diante de nós, e às vezes, se nós formos olhar, às vezes com uma aparência que às vezes
podemos dizer que, né, não é uma aparência agradável, mas Jesus diz: qualquer que receber a qualquer um destes pequenos em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, quando você reconhece, quando você recebe as pessoas que chegam para você, reconhece ali um discípulo de Cristo, né, um seguidor de Cristo, e o recebe, Jesus diz: de modo algum você perderá o seu galardão. Então, nós temos aqui condições para sermos seguidores de Cristo. Não basta apenas dizer: eu sigo a Cristo. Se nós de fato queremos segui-lo, nós temos algumas condições, temos algumas coisas, tem algumas atitudes em nós que precisam condizer com isso, que precisam estar de acordo com isso. Ou quando as pessoas olham para nós no meio da multidão, elas não veem diferença, elas não enxergam: peraí, ali tem um discípulo de Cristo, ali tem um seguidor de Cristo. Precisamos ter um diferencial. A Bíblia diz que nós somos sal e luz. Se o sal for insípido, se ele perder o gosto, Jesus diz que ele de nada serve, só serve para ser jogado fora. E ele nos compara com o sal. O sal, ele servia, né, antigamente. Por que ele usa comparação com o sal? Porque nessa época o sal ele era usado para que a carne não apodrecesse, porque não existia geladeira, freezer naquela época, né? Então as carnes, para que elas fossem conservadas e não apodrecessem, assim como as demais comidas, imagino também, era usado o sal para salgar, para que, né, não houvesse esse apodrecimento. Então, Jesus nos compara ao sal. Quer dizer que você tem que estar ali no meio para que as coisas não apodreçam, para que a humanidade, para que o pecado não contamine, para que o pecado não tome conta da sociedade. Você precisa ser sal, você precisa ser luz. E uma luz, ela precisa estar no alto, senão ela não serve. Aonde você coloca a lâmpada na sua casa? A Bíblia também fala sobre isso, que as lamparinas, elas precisam estar no alto. Você não coloca ela debaixo de um cesto. A Bíblia diz que a gente não coloca uma lamparina debaixo de um cesto. Senão nós colocamos um lugar bem alto para iluminar maior área possível e trazer iluminação para o maior número de pessoas possível. Então nós precisamos estar numa posição de iluminar o maior número de pessoas possível. Quem é você no meio da multidão? Um seguidor de Cristo ou só mais um? Eu espero que você reflita muito sobre isso. Eu também tenho refletido. Em primeiro lugar, essa palavra fala comigo sobre as minhas atitudes diárias. Porque não é fácil, mas se nós tivermos bom ânimo, nós vamos conseguir ser um seguidor de Cristo. Peça ao Espírito Santo, ele vai te ajudar. Jesus disse aos seus discípulos, né: eis que me vou, mas vou deixar o meu Consolador. E ele não é só um Consolador, ele é um ajudador, ele é um auxiliador, ele nos dá direcionamento. Quando às vezes a gente pensa, vou para a esquerda ou vou para a direita? Como diz, né, como a gente vê nos desenhos animados, um anjinho daqui, um demôniozinho dali. Aí você fica assim: meu Deus, faço isso, não faço aquilo. Pode ter certeza, o Espírito Santo está aqui, ó, te chamando, te conduzindo para o caminho correto. Peça a Ele e Ele vai te ajudar. Amém? Eu espero que essa palavra fale com você, que ela seja viva na sua vida diariamente e assim também na minha vida. E que você possa ter dias abençoados. Os dias não têm sido fáceis, mas que você tenha fé suficiente para vencer a cada dia o mal que nos é colocado. Amém? Que a gloriosa bênção de Deus Pai, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com você e a sua casa. Tenha um dia e uma semana abençoada.